A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos de volta com os nossos vídeos, graças a Deus, depois de um período longo em que estivemos sem gravar, por motivos pessoais, motivos técnicos e também sentimentais. Nós perdemos pessoas que amávamos, grandes amigos do Evangelho, durante essa pandemia. Isso tudo junto contribui um pouco para a gente perder, às vezes, o ânimo. Mas, graças a Deus, nós estamos de volta. Sei que posso contar cada vez mais com a oração de todos os irmãos. Eu quero trazer nesse retorno um assunto que é polêmico, mas é preciso ser trabalhado, precisa ser discutido, pelo menos no âmbito da igreja evangélica, que é o problema da discriminação racial. Claro que existe a discriminação racial, existe o sentimento de racismo em muitas culturas. Isso, infelizmente, é uma coisa que acontece. Mas estão tornando essa discussão uma discussão errada, porque não se dá voz a quem quer se expressar para explicar, e há muita gente ganhando com isto, ganhando prestígio, ganhando privilégios, ganhando dinheiro. E isso está se tornando um tabu, uma coisa desconfortável. Então, eu quero olhar para a Bíblia e mostrar a vocês que, da parte de Deus e da igreja, isso nunca aconteceu. Eu quero que você examine comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, do versículo 1 ao versículo 3. E preste atenção, você não se incomoda com o barulho, eu estou na região rural, então os animais fazendo um barulho, é normal, até pessoas podem passar falando aqui, vocês não liguem não. Eu escolho esse ambiente que é um ambiente de sossego, de paz, né? E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, a Barnabé e a Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém. Quando a gente lê esse texto, a igreja estava nos seus primeiros dias, em amplo processo de expansão. E desde o seu nascedouro, a igreja sempre foi um lugar para todos. A obra de Deus, ela se abre para qualquer tipo de pessoa, independente da cor, independente da posição social. Todos têm um lugar comum na igreja. E ao entrar na igreja, essas designações, elas perdem o seu efeito, porque todos na igreja são igualmente filhos de Deus e co-irmãos de Cristo e irmãos entre si. Então, quando a gente observa isso, diz aqui, que na igreja que estava em Antioquia, na Pisídia, havia alguns profetas e doutores, duas classes das mais respeitadas dentro da igreja, e até mesmo dentro do judaísmo. Profetas e os doutores estavam ali compondo aquela nascente igreja de Antioquia. E agora essa igreja está reunida, pronta para lançar o desafio da obra missionária. E aí a Bíblia nos relata, ali havia profetas e doutores, a saber, vamos ver quem são: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, ou Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Essas 5 pessoas têm particularidades e diferenças que nós precisamos analisar para a gente concluir, dependendo deste texto, que não há nenhum tipo de discriminação na igreja, nem racial, nem social, nunca houve. Quando a Bíblia cita o nome de Barnabé, quem era Barnabé? Barnabé
É um homem conhecido na Bíblia como um homem cheio do Espírito Santo de bondade, né? Barnabé quer dizer o filho da consolação. Então, suas atitudes humanísticas, espirituais, fraternas, este homem ganhou o respeito e a admiração de todos nós ao longo da história. É ele o responsável, por exemplo, pelo apóstolo Paulo ter se tornado quem o apóstolo Paulo foi. Porque no início da fé do apóstolo Paulo, quando ele se tornou um problema para a igreja, problema porque a igreja estava acomodada, não queria atrito com os judeus, e o jovem Saulo sai pregando o evangelho e causa tumulto e acaba tendo que sair escondido da cidade de Damasco num cesto e depois tem que, em outra ocasião, se retirar e ficar 3 anos fora e acabando voltando lá para sua terra de origem. E quando Barnabé é escolhido como pastor dessa mesma igreja de Antioquia, ele vai a Saulo e o busca. Também é ele que vai levar Saulo aos discípulos para apresentar Paulo aos discípulos, e muito mais do que isso. Ele empenha suas credenciais morais, espirituais e apostólicas para poder apresentar Paulo, seu avalista espiritual e moral de Paulo diante dos apóstolos, quando então ele era conhecido como assassino perseguidor de cristãos e mais nada. Então esse homem é um homem muito especial. Mas quem é Barnabé? Barnabé é um grego cipriota, ou seja, ele é um grego nascido na ilha de Chipre, no mar Mediterrâneo. Então não era romano, não era de nenhuma classe especial ou uma etnia que se pudesse considerar mais nobre do que as outras. A Chipre, até o dia de hoje, é um lugar complicado porque é dividida, né? Uma parte é independente, outra parte pertence à Grécia. Nos dias da igreja primitiva era conhecido como um lugar de gente difícil de lidar, enfim. Mas Deus chamou e deu uma grande dignidade a este cipriota. Então, o primeiro representante de um povo diferente do povo judeu é Barnabé. O segundo vem aqui, Simeão, chamado Níger. Esse nome Níger era uma referência que se fazia na antiguidade aos negros. Pelas pesquisas históricas, esse Simão, chamado Níger, ele era um etíope. Mas tanto Níger era um adjetivo que se usava para designar os negros, quanto o etíope também era. Até texto na Bíblia que diz que é impossível o homem mudar a cor da pele do etíope como do leopardo ou da onça. Então, era uma designação de origem que se usava naquela época. Então, um africano etíope chamado Simão de Níger. Então, temos aqui um grego cipriota, o grego da nobre Atenas ou da poderosa Troia. Não, é um grego de uma ilha pobre chamada Chipre. Temos o primeiro negro africano, um etíope chamado Simão. Mas não para aí. Tem outro africano, Lúcio de Cirene, ou Lúcio Cirineu. Cirene era uma localidade que hoje está abraçada pelo território do Líbano, mas era ali encostado no Líbano. Então, no norte da África também. Essa localidade chamada Cirene, ela era um lugar importante na rota comercial do norte da África, mas não tinha expressão nenhuma mundial. E dentre essa etnia, Deus escolheu chamar esse outro negro chamado Lúcio de Cirene. Então você tem um cipriota, um negro etíope chamado Simão e mais um negro chamado Lúcio, que é sirineu. Então você já tem aqui uma boa diversidade. Quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê que um homem é constrangido a carregar a cruz de Jesus. Esse homem, ele foi obrigado a tomar o madeiro
e dividir um pouco da carga física da crucificação com Jesus no que diz respeito a carregar a sua cruz. E este homem também era um africano, também era um negro. Então você tem também um negro aí participando até da cena da crucificação. É uma coisa tremenda, uma coisa linda, né? Mas seguindo aqui o texto novamente, nós ainda temos Manaém. Manaém, ele vai se distinguir aqui por duas coisas que são antagônicas até no que tange a importância de alguém. Manaém, ele fora criado com Herodes, o tetrarca, está escrito aqui no texto. Esse Herodes aqui é filho de Herodes Magno, ele é chamado de Antipas primeiro. Herodes Antipas foi o tetrarca que governava essa região da Galiléia e da Pérea. Como ele era galileu, é claro que Manaém também era galileu, foi criado com ele. O termo grego que está no original não é criado com Herodes o tetrarca, é colasso de Herodes o tetrarca. O que quer dizer colasso? É irmão de leite de Herodes, né? Então, a mãe de Manaém amamentou Antipas quando esse era um bebê. Isso era muito comum. Até no Brasil, na época do Brasil colônia, e não só o Brasil colônia, até o início quase a metade do século XX, que é o século passado, aqui no Brasil era muito comum as mães de leite, as chamadas mães pretas, né? Na cidade de Três Rios, onde eu moro, tem no bairro de Vila Isabel uma pracinha pequenininha com uma estátua de uma negra com uma criança no colo. Todo mundo chama aquele lugar de Mãe Preta. A Mãe Preta era uma ama de leite. As senhorinhas, quando ganhavam o neném, elas não tinham leite para amamentar e nem queria passar por aquele processo que é doloroso, trabalhoso de início de uma amamentação. Ainda porque essas moças, quando elas se casavam com 10, 11, 12 anos de idade, e logo na frente ficava grávida. Então, não tinha estrutura para isso mesmo. Então, os senhores pegavam uma escrava que havia ganhado neném recentemente, e essa escrava ia passar a morar dentro da casa grande e ser a mãe de leite, ou a ama de leite do filho do senhor de engenho. E o filho da escrava ficava desamparado e ia mamar leite de vaca mesmo lá dos currais. Então essa prática de colasso é uma prática que vem desde a antiguidade. E aqui nós temos já um exemplo histórico registrado, quando aponta Manaém, que era um galileu, e com certeza era servo, era filho de uma serva deste então príncipe, que mais tarde vai ser o rei, né? O tetrarca da Galiléia e da Pérea, e aí ela vai amamentar este príncipe, essa criatura aqui que se tornou um homem terrível, né? Bom, também este homem, este Herodes, né, Antipas, é o fundador da famosa cidade de Tiberíades, não da cidade em si, que ela é muito antiga, mas das melhorias que foram feitas na cidade de Tiberíades, e ele colocou este nome Tiberíades para poder bajular o imperador Tibérios Augusto, né? E lá ele construiu uma casa de banho, o que nós hoje chamamos de spa, uma estrutura para o tratamento da saúde e lazer desse tirano romano chamado Tibério. Então, ele era um grande bajulador, mas deixa ele de lado, que o nosso alvo aqui é Manaém e não Herodes, o tetrarca. Então, eu disse que eram duas situações diferentes, porque este Manaém é um galileu e servo escravo ainda. Os galileus, dentro de Israel, dentro do povo de Israel, os galileus são considerados a gente mais baixa que tem, a gente mais sem cultura, mais ignorante. Tanto é que há uma expressão na Bíblia, quando Jesus é apresentado e um discípulo disse, mas poderia vir alguma coisa boa da Galiléia? Os galileus eram ridicularizados
inclusive pelo seu sotaque. Vamos comparar de maneira bastante tosca, claro, é como se fosse alguém da roça, do interior, de um caipira, morando num grande centro, onde as pessoas falam português mais rebuscado, mais correto, e a pessoa lá do interior fala aquele português carregado, cheio de sotaque, cheio de expressões novas. Era o caso dos galileus. Quando Jesus é preso, está no pátio da casa do sumo sacerdote, Pedro está ali tentando disfarçar, e quando ele abre a boca e fala, alguém diz assim: você também é um deles, porque a tua fala te condena. Era o sotaque galileu. Então, os galileus eram socialmente muito desprezados dentro de Israel. Então, o cara é galileu e ainda por cima é escravo, é servo, filho de uma serva. Muito bem. Na sequência, nós temos aqui, finalmente, Saulo. Saulo é judeu de etnia, mas de nascimento é turco. Ele nasceu na antiga Tarso, que hoje pertence à Turquia. A antiga Ásia fica na antiga Ásia Menor. Então, você tem agora um cipriota, você tem um etíope, que no caso seria Simão, de Níger. Você tem outro africano, mas agora quase que um libanês, que é Lúcio de Cirene. Você tem um galileu, filho de escravo, que é Manaém. E você tem também aqui um turco. Então, você observa que Deus não faz acepção de pessoas. Barnabé é um homem caridoso, mas lá de uma ilha dentro do mar Mediterrâneo, Lúcio Cirineu e Simão Níger são africanos, sendo que um, no caso de Manaém, que não era africano, mas era galileu, pobre, servo, escravo, e ainda de uma localidade desprezada culturalmente pelos judeus. Então, de dinheiro aqui, não tinha ninguém rico aqui. Tinha alguém talvez com, quem sabe, uma proximidade com autoridade local, muito pouco provável, porque ele era só um colasso dele. Paulo, que tinha cidadania romana, veio de uma família mais abastada um pouquinho. Tudo bem, mas não tem nada aqui que se classifique, que alguém possa justificar que foi classificado por causa de raça, por causa de sabedoria humana, por causa de posição social, por causa de situação financeira. A obra de Deus abraça a todos e não é diferente nos nossos dias. Há espaço na obra do Senhor para todo mundo, para idosos, para jovens, para crianças, para adultos, para pessoas que são pobres, ricos, intermediários, quem tem profissão, quem não tem, analfabeto, doutor, enfim, todos na obra de Deus têm os mesmos direitos, são igualmente irmãos. Nós sabemos que existem problemas, existem, por parte de pessoas que ascendem ao ministério quando não deveriam estar lá. E aí praticam distinções, principalmente visando a parte econômica, mas isso aí é obra do diabo e da carne. Isso tem nada a ver com Deus, com a sua palavra. A palavra de Deus nos coloca em patamar de igualdade. Então, essa churumela, esse mimimi, esse discurso vitimista, eu sou negro, eu sou judeu, eu sou amarelo, eu sou azul, isso não cola na igreja nem no que diz respeito à palavra de Deus. Porque Deus não olha para essas coisas, na igreja também não se olha. Se você observar, principalmente dentro das Assembleias de Deus, grande parte, para não dizer a maioria, não vou arriscar porque eu não tenho esse dado, mas grande parte, perdão, da nossa liderança é de negros, de afrodescendentes, como eu gosto de dizer, ou de descendentes de afrodescendentes. Grande parte dos pastores presidentes de campo, pastores regionais, pastores locais, evangelistas, presbíteros, professores dos nossos seminários, professores de escola dominical, pregadores e etc, etc. Quando não, são
mestiçados com índio, são caboclos da Amazônia, são nordestinos do sertão nordestino, gaúcho dos Pampas, carioca do Rio de Janeiro, enfim, você tem uma gama de expressões dentro da igreja e não há distinção por raça, por cor, por condição social. Todos são iguais perante a lei, mas todos são iguais perante o nosso Senhor. Para encerrar, eu gosto muito de um filósofo grego. Os filósofos gregos são muito admirados, né? Começa lá em Sócrates, Platão, que são os mais famosos, mas existe um camaradinho que é pouco conhecido, chamado de Diógenes, o cão. É o apelido de Diógenes, o cão. Na verdade, Diógenes de Sinope. Esse homem era discípulo de um homem chamado Antístenes, que foi discípulo de Sócrates. E ele tinha uma rivalidade muito grande com Platão. E ele era adepto de um sistema de vida totalmente desapegado. E um belo dia ele está olhando uma pilha de ossos e Alexandre o Grande, o temido e honrado Alexandre da Macedônia, chega perto dele e diz para ele: ó homem, o que você tanto admira uma pilha de ossos como esta? E Diógenes, sem olhar para ele, respondeu: eu estou tentando descobrir qual é a diferença entre os ossos de um escravo e os ossos do seu pai, ou seja, o rei Filipe da Macedônia, que já tinha morrido há muito tempo. Não foi o primeiro fora que esse homem deu, que Diógenes deu em Alexandre o Grande, não. Foi o segundo. Mas só para os irmãos verem que, aos olhos de uma pessoa inteligente, uma pessoa também espiritual, não há distinção, porque no fim, meus irmãos, todo mundo vai acabar do mesmo jeito, vai morrer, vai virar caveira. A única distinção que vai haver é que um grupo vai para o céu, aqueles que aceitaram a Cristo e vivem conforme sua palavra. E outro grupo, infelizmente, para a perdição eterna. Então, quem não é crente ainda, aceite a Jesus enquanto é tempo. E quem é, permaneça firme no Senhor, porque Ele é a nossa recompensa. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, te adoramos pela tua bondade, pela tua graça, pela vida de cada irmão e irmã que vai nos assistir. Que este vídeo possa servir para ajudar, de alguma forma, ou esclarecer alguma dúvida aos teus servos. Pedimos a tua paz e a tua bênção sobre a nossa vida e assim te oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede todos de um mesmo parecer. Viver em paz, e o Deus de amor e paz será convosco. Amém.